B. As músicas que faziam sucesso geralmente estavam no lado A, que eram as mais tocadas. Às vezes, do lado B eram as menos tocadas. Então, é um pouco o lado B, por exemplo, como que eram essas viagens, como que eram esses navios, como que os portugueses chegaram aqui, se de fato eles acharam, já tinha alguma pista do que era, do que existia, né, aqui no Brasil, né, se eles de fato foram os primeiros, quais que eram as doenças que tinham nos navios, e por aí vai. Aí, após o Herbert vai fazer a palavra, passar a palavra para o Herbert, eu volto para vocês para a gente começar os trabalhos, tá ok? Herbert, contigo. Valeu, Flávio, brigadão aí, bom dia, né? Bom dia a todos aí, galerinha. Saudações. Acharam que ia ficar livre de mim essa semana, né? Mas eu apareci aí na aula do Flávio. Beleza. Ô, Flávio, então, né? Pensando aí algumas questões aí desse lado B das grandes navegações, como você comentou, né? Tenho certeza aí que a galerinha lembra muito bem das grandes navegações, afinal, nós estudamos, né, esse conteúdo lá no 7º ano. Acho que eles devem estar revendo agora no segundo, ou ainda vão rever esse conteúdo. Bem, mas o fato é o seguinte, né? Essas viagens, elas tinham muito de uma visão mística naquela época, né? Por quê? Porque durante a Idade Média, né, vigorou um pensamento teocentrista, no qual a Igreja Católica ela defendia, né, e todo mundo acreditava, que a Terra, por exemplo, era plana, né? Além do mais, havia aquele imaginário de que haviam monstros diluvianos habitando os mares e tal, né? Então, de certa forma, essas expedições marítimas, elas afrontaram os dogmas medievais, né? Lembrando que no século XIV, né, século XIII, século XIV, a Europa viveu o renascimento cultural, comercial e urbano, né? E ainda mais as próprias reformas protestantes, né? Acontecimentos aí que já vinham questionando esses dogmas medievais, né? Então, os navegadores e a população, no contexto das grandes navegações, já tinham outra mentalidade, né? Ele para crer, falou assim: a Terra é plana, então vamos navegar até a borda da Terra para ver se ela é plana mesmo, né? Então era essa mentalidade de ver para crer. Muito se fala também de que os navegadores eles eram sonhadores, né? E eu acredito que sim, viu? Primeiro pelo sonho de se chegar aos locais, né? Os locais almejados, Oriente, as Índias, né? Como eram chamadas naquele período, né? Chegar lá, estabelecer o comércio e obter muitos lucros com isso, né? Acho que esse era o grande objetivo, esse era o sonho dos navegadores, né? Alcançar seus objetivos, estabelecer o comércio, obter lucros e tal, né? Então, acho sim que inicialmente eles eram grandes sonhadores, sonhavam descobrir novas terras, né? Sonhavam em chegar em novas terras, né? Acho que descobrir novas terras nem tanto. Afinal de contas, a própria descoberta da América foi uma surpresa, né? O Cristóvão Colombo ele vai descobrir a América ao acaso. Inclusive, ele acredita ter chegado às Índias, né? Tanto que ele chama os habitantes de índios. Mas sonhadores eles eram sim, tá? E o principal de tudo, né? Os navegadores eles eram grandes aventureiros, né? Sem dúvida, os marinheiros, os investidores, eles se arriscavam nessas expedições marítimas, né? Então, se a gente para analisar, era necessário ter muito forte aquele desejo de ver outras terras, de conhecer outros povos e, acima de tudo, né, coragem para permanecer meses e meses num navio em alto mar, né? Bem, como o Flávio falou, aí outra questão, né, que está no lado B das grandes navegações, envolve aí a questão Portugal e Brasil, é se de fato os portugueses foram os primeiros a chegarem aqui nas terras brasileiras, né? Bem,
Existem lendas que afirmam que os fenícios, né, grandes navegadores da antiguidade, estiveram em costas brasileiras, né? Mas isso não é historicamente comprovado, né? Existe muita especulação, existe uma lenda, mas nada é comprovado com fatos históricos, né? Com fatos ou fontes históricas, né? O que se sabe é que as terras já eram habitadas, né? O ser humano chegou à América por volta de 15 mil anos atrás, que era o período da última glaciação, né? Ele veio da Ásia, né? As primeiras populações a chegar à América vieram da Ásia e atravessaram o Estreito de Bering, que no tempo da glaciação estava congelado, né? Então eles conseguiram ali passar aquele corredor. Mas em relação às grandes navegações, eu desconfio, estou falando por mim, galera, que os portugueses tenham vindo em segredo ao Brasil antes de 1500, né? Por quê? Porque muito se fala se a descoberta do Brasil foi um acaso ou se já havia uma suspeita de que havia terra por aqui, né? Então, a gente vai relembrar aqui algumas características desse processo, né? Algumas questões aí desse processo. Os espanhóis, eles vão descobrir a América no ano de 1492. E aí, no ano de 1494, os espanhóis estabelecem uma divisão das terras encontradas e das serem encontradas entre Portugal e Espanha, né? Que é o Tratado da Bula Intercoetera. Portugal contesta essa divisão, porque se permanecesse essa linha, esse marco divisório, Portugal não teria nenhuma possessão nas Américas, né? E aí, em 1498, é assinado o Tratado de Tordesilhas, né? O famoso Tratado de Tordesilhas, que concede a Portugal a posse de parte do território do Brasil. Mas os portugueses só vieram tomar posse em 1500, né? E aí eu pergunto, como que 8 anos antes da primeira vinda dos portugueses ao Brasil, eles já questionaram a divisão das terras feita pela Espanha, né? Bem, isso é muito estranho, né? Eles contestarem e, ao mesmo tempo, negociarem algo que eles ainda não tinham nem conhecimento, né? E eu acredito, então, desconfio, né, que os portugueses tenham vindo em segredo, sim, dar uma olhadinha naquilo que eles estavam negociando aqui na América. Bem, outra coisa que, segundo o Flávio, aí consta no lado B também, né? Mas o motivo das grandes navegações, qual teria sido o real motivo, né? Bem, primeiro, as especiarias, né? Noz moscada, cravo da Índia e principalmente a tão famosa pimenta do reino, né? Acredito que a busca por esses produtos aí foi o estopim, né? O motivo inicial que levou os europeus a se lançarem nessas expedições, né? Mas por trás da busca pelas especiarias estava um interesse muito maior, né? Que era o interesse econômico, de se encontrar novas rotas para se chegar até o Oriente, até as Índias, novos meios de se estabelecer comércio com os orientais, né? Então, o grande motivo, né, das grandes navegações foi um motivo econômico, a busca por uma nova oportunidade de comércio, né? Lógico, visando o lucro, visando o enriquecimento, né? Visando o fortalecimento do reino e, além de tudo, né, visando também a expansão da fé católica, porque aí era a oportunidade de você levar o catolicismo aos cantos mais distantes do mundo, né, que os cantos em que o catolicismo ainda não tinha chegado. Outra questão muito interessante para a gente falar é em relação aos navios, né? Bem, no início dos descobrimentos, as esquadras, né, as expedições marítimas, elas eram compostas por 3 tipos de navios. As caravelas, né, que eram tipo os navios mantimento.
levavam água doce e alimento, né? Os galeões eram navios de transporte. Geralmente, eles eram utilizados para transportar os produtos das colônias para a metrópole, né? Os espanhóis que vão usar muito dos galeões transportando ouro e prata das suas colônias. E as naus eram os navios mais rápidos, os que iam à frente, né, de toda a esquadra. Bem, essas embarcações, todas elas eram armadas com canhões e eram movidas à vela, né, somente à vela. Navios a remo não foram utilizados nessas longas travessias oceânicas, né, no contexto aí das grandes navegações. Então, era o seguinte, o navio, né, ele tinha vários mastros, e nesses mastros, várias velas, né? E aí, tanto a posição dos mastros, como das velas, eles eram ajustados de acordo com a rota que o navio seguia e a direção que o vento soprava, né? Então, eles iam ajustando para melhor aproveitar aí a força dos ventos. Outro fator que contribuiu e muito foi a descoberta e o entendimento das correntes marítimas, né? As correntes marítimas, elas funcionam como verdadeiros rios dentro do mar. Então, quando os navegadores foram aí fazendo essas descobertas, entendendo melhor como que funcionava o mar, né? O oceano, eles posicionavam os navios dentro dessas correntes marítimas, e aí eles tinham tipo um nitro, né? Uma aceleração extra aí que ajudava a encurtar, sim, as viagens, né? Bem, outra questão que a gente pouco fala quando a gente estuda aí as grandes navegações eram as condições, né, de viagem. Para vocês terem noção, atravessar o Atlântico levava aproximadamente 3 meses, né? Então, eram 3 longos meses do navio em alto mar, saindo de Portugal para chegar até o Brasil, né? Nesses 3 meses, os marinheiros conviviam com escassez de comida, falta de privacidade para fazer higiene, né? Imagine você ali, um marinheiro, com mais 119, 120 homens dentro daquele espaço reduzido que é um navio, né? Como a sociedade europeia era uma sociedade hierarquizada, né? Essa hierarquia, ela se refletia na sociabilidade dentro dos navios, né? Então, havia uma forte hierarquia social, além da própria hierarquia militar, né? Certos tripulantes, eles tinham muitos privilégios. Por quê? Porque eles eram membros da nobreza. Então, eles tinham desde um espaço particular, um aposento particular, até uma maior quantidade de comida dentro do navio, né? E aí tudo isso podia ser negociado. Ele podia, de repente, alugar o seu aposento para outro marinheiro durante determinados dias, ou então ele podia vender parte da sua comida para outros marinheiros, né? Então, existia ali a própria economia dentro do navio, né? Bem, e quanto a outras necessidades físicas, pessoal, infelizmente o comportamento era repugnante, né? Estupros de marinheiros jovens eram extremamente frequentes, tá? E quando acontecia de ter uma mulher a bordo, não era diferente, ela era abusada com muita frequência, tá? Existem relatos aí de mulheres que foram levadas à força para os navios e no meio das viagens acabaram cometendo suicídio porque elas não aguentavam viver aquilo, tá? Bem, e além de todas essas dificuldades, para a gente finalizar aí o lado B, né, falar um pouco das doenças que tá aí, que os marinheiros enfrentavam, né, que faz parte dessa questão aí das dificuldades da viagem. A principal doença, eu tenho certeza que vocês já devem ter estudado, né? A gente comenta quando a gente está estudando história e vocês também comentam essa doença, estudam essa doença na biologia, né? Nas ciências e tal. É o escorbuto, né? O escorbuto é uma doença causada pela falta de vitamina C
no organismo. Vitamina C que é mais encontrada em frutas e outros vegetais, ou seja, em alimentos perecíveis, né, que não eram encontrados nos navios em longas viagens. Então, durante o século XV, século XVI, século XVII, né, com essa explosão de viagens marítimas de longa duração, o escorbuto foi uma doença que causou a morte de pelo menos 2 milhões de marinheiros. Tá? O Vasco da Gama, por exemplo, né, que foi o navegador português que conseguiu alcançar as Índias. No ano de 1499, ele perdeu 116 homens, né, por essa doença, pelo escorbuto. Tá? E foi justamente o Vasco da Gama que relatou seus primeiros sintomas, né? Que era inchaço nas pernas, inchaço nos braços, inchaço nas gengivas, além do fato de que foi ele também o primeiro a reparar que o consumo de laranja, né? Que é uma fruta rica em vitamina C, trazia efeitos benéficos para a saúde da população, né? Quando os marujos aí consumiam laranja, minimizava os efeitos da doença. Bem, Flávio, e é isso aí, cara. Algumas questões aí referentes ao lado B das grandes navegações, eu espero que tenha ajudado aí a galerinha. É interessante a gente pensar em determinadas questões, né, Herbert? Por exemplo, até coloquei ele no chat, né? Os marinheiros viviam um BBB antes do século XX. Todo mundo um vigiando o outro, né? Verdade. E E todo mundo... Ah, Laura, deixa eu ver. Pode falar. A Laura comentou que hoje está tudo mais fácil, né? É interessante a gente pensar que, por exemplo, o Brasil existe hoje, né, por conta da pimenta do reino, da noz moscada, e por aí vai. Né? Nós existimos enquanto nação por conta disso, né? Por conta dessa busca das especiarias. Né? E também é interessante, como você mencionou, da questão das correntes marítimas, né? Porque eu vejo que tem muito uma questão, talvez um pouco romântica, de que as caravelas eram tocadas só a vento, né? Então é muito estranho você pensar que um navio daquele tamanho, porque a gente não está falando de barquinho que a gente brinca no tanque, a gente está falando de um navio grande, vai ser tocado só por vento de Portugal até aqui. Sim. Atravessar o Atlântico todo, né? Não é à toa que se levavam 3 meses, né? Uma viagem que hoje a avião é feita em algumas horas e 1.500 se levava 3 meses. Eu acho que Brasil e Portugal são 10 ou 12 horas, se eu não me engano. Tem um autor que eles vão ver, por exemplo, Padre Antônio Vieira, que é o próximo autor que a gente vai estudar, ele transitou muito entre Brasil e Portugal, algumas vezes. Então, se você pensar que se ele foi em 2 vezes na vida, ele atravessou o Atlântico, ele já ficou 1 ano só em alto mar. 3 meses para ir, 3 meses para voltar, 6 meses, né? Algumas vezes, né? Ele ficou alguns anos só em alto mar. Ô Flávio, bom que dava para aproveitar esse tempo aí, ler bastante, escrever bastante, né? Afinal de contas, era o que tinha para se fazer dentro do navio. O que temos para o momento, né? Ué. Levava aquele baú de livros, 3 meses dá tempo de ler suficiente. Com certeza. Ô, Herbert, muito obrigado. Eu esqueci de perguntar se alguém queria colocar alguma coisa. Eles liam, eram alfabetizados. Eu Principalmente os padres. Exatamente. Né? Os jesuítas, eles eram os que atravessavam, eles eram alfabetizados. E como o Herbert mencionou, como tinha gente da nobreza viajando nos navios, né, provavelmente esses nobres pertencentes às classes mais altas eram alfabetizados e tinham livros. Agora a maioria, né, que eram os marujos, os marinheiros, certamente esses aí não sabiam ler, não. Agora, membros da nobreza, jesuítas e padres, com certeza, eram leitores assíduos, né? Assim como nós, né, Flávio? Muito mais do que nós. Com certeza. Eles tinham tempo, né? O ritmo de vida era diferente, né? Era diferente. Com certeza. Alguém queria colocar mais alguma coisa? Pois não, Marcela.
Vocês acham que se não tivesse ouvido toda a colonização do Brasil, a gente ainda seria a mesma potência que é hoje? Ô Marcela, falar desse si na história é muito complicado, né? Porque isso aí envolveria muitos fatores para que isso não acontecesse e aconteceria de alguma forma, mas seria completamente diferente, né? O que a gente vê na história quando os europeus estavam chegando aqui, os povos nativos, né? O Império Inca, ele estava se expandindo em direção à Amazônia, né? Hoje em dia, a arqueologia, ela encontra muitos vestígios da presença dos povos incas na região do Acre, tá? Então, a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Será que o Império Inca iria se expandir em direção ao território do atual Brasil, né? E se isso tivesse acontecido, qual seria o impacto dessa conquista para os povos que aqui viviam? Então, assim, são muitas questões e se os europeus, se os portugueses não tivessem colonizado o Brasil, certamente ia existir alguma outra nação aqui, não teria o nome de Brasil e seria completamente diferente, né? A gente não sabe dizer. O colonialismo que ditou aí o desenvolvimento, né, da sociedade humana e influenciou tudo que a gente pode imaginar, né? Essas grandes navegações, elas foram o início da globalização, né? Tem um dado que eu achei interessante, até pesquisando para uma outra aula, Caramuru, você lembra, né, Herbert? É o Diogo Álvares, o colonizador da Bahia. Sei. Né? Quando ele chegou no Brasil, né, é uma história que a gente vai ver um pouco mais para frente, né, numa escola que chama Arcadismo. Ele foi conhecido como Caramuru porque ele é chamado Filho do Trovão, porque os índios associaram o barulho da pistola dele com o trovão. Mas os portugueses trouxeram para o Brasil, por exemplo, o aço já trabalhado, né, o metal já trabalhado. E os índios aqui no Brasil estavam ainda fazendo flecha de madeira. Então, se você pensar bem, eles tiveram um salto histórico de mais de 3.000 anos, que saíram da idade da pedra lascada e foram direto para a idade dos metais, né? já aprendendo com os portugueses isso. Então, fazer esse exercício de futurologia talvez seja muito complicado. Sim, com certeza. No caso, os incas, por exemplo, eles eram conhecidos também como mestre da metalurgia, né? Dentre os povos nativos da América, os incas eram aqueles que tinham as técnicas mais avançadas de metalurgia. Mas o si é muito complicado, né? A gente fala trabalhar com si. E se tivesse acontecido diferente, é colocar a gente em saia justa aqui. Fantasiar todo mundo de mandiná. Pois é. Ô, Herbert, muito obrigado mesmo, viu? Super valeu, a parceria é joia. Valeu, Flávio. Eu que agradeço mais uma vez o convite aí. Abraço para a galerinha. Boa apresentação. Valeu, professor. Alô.